Bem, vamos então dar continuidade ao nosso seminário, à nossa conversa fraterna nesta manhã, prosseguindo a partir deste ponto que o Henrique parou, e a fala do Henrique nos trouxe assim reflexões muito necessárias, muito importantes e profundas sobre a nossa necessidade de estudar de fato e desenvolver esses hábitos de estudo, essa prontidão para o estudo. E isso vai nos acompanhar, como foi dito, para o mundo espiritual, para as próximas reencarnações, porque a gente não tem aí material para o curto espaço de 60, 70, ou seja lá quantos anos a gente vive encarnado aqui na Terra. São as leis universais, são as leis que regem o universo. Então, quanto mais estudarmos, mais teremos para estudar, assimilar, rever, compreender. Vale lembrar que quando nós comemoramos, em 2004, o bicentenário de nascimento de Allan Kardec, a Livraria Alvorada, que publica os livros de Divaldo Franco, lá na Bahia, ela editou um livro muito bom, de Adilton Pugliese, intitulado Allan Kardec e o Centro Espírita. E nesta obra, Adilton Pugliese estabelece que o codificador tinha 4 pontos cardeais, digamos assim, 4 vetores para o seu trabalho. O primeiro deles era estabelecer a codificação do Espiritismo. E ele o faz a partir da publicação de O Livro dos Espíritos em 1857. E é curioso que muita gente diz assim: ah, mas o meu livro de cabeceira é o Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo bem, a Gênese pode ser o livro de cabeceira, o Céu e o Inferno pode ser o livro de cabeceira, mas se nós já entendemos que todas as demais obras são um desdobramento de O Livro dos Espíritos, então não há como conhecer o Espiritismo sem ler e sem estudar o Livro dos Espíritos. A parte primeira das causas primárias tem seu desdobramento na Gênese, que foi publicada no ano de 1868. A segunda parte do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, tem seu desdobramento no Livro dos Médiuns, publicado em 1861. A terceira parte das leis morais tem seu desdobramento em O Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864. E a Gênese é um livro que é um desdobramento, e a quarta parte do Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações, tem seu desdobramento em O Céu e o Inferno, publicado em 1865. Da mesma forma que podemos ler e estudar obras póstumas, que não foi publicada por Allan Kardec, mas pelos seus continuadores. Podemos estudar a obra O que é o Espiritismo, publicada em 1859. E Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, vai nos dar uma sequência daquilo que, até o ano de 1861, ele considerava uma boa sequência de estudos. Ora, até 1861, nós tínhamos o Livro dos Espíritos, tínhamos o que é o Espiritismo, tínhamos o próprio Livro dos Médiuns e tínhamos alguns volumes da Revista Espírita. Então, Allan Kardec diz que seria interessante começar o estudo do Espiritismo pela obra O que é o Espiritismo. Uma pequena brochura na qual ele estabelece conversações com um padre, com um cético, pessoas que contra-argumentam em relação aos pontos fundamentais do Espiritismo. O segundo livro, nesta sequência, seria O Livro dos Espíritos. E depois o codificador recomenda o estudo, a leitura da Revista Espírita. Então ele nos dá essa sequência. Claro que a obra da codificação até 1861 não estava consolidada ainda. Por isso, essa recomendação passa por essas 3 obras. Ao mesmo tempo, quando ele consolida a codificação, surge o segundo ponto cardeal. E o segundo ponto cardeal foi criar uma instituição espírita.
Porque até então não havia uma instituição espírita, haviam grupos espiritualistas e grupos que produziam fenômenos mediúnicos, ou nos quais os fenômenos mediúnicos eram produzidos. Então ele cria, no ano de 1858, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, muito diferente dos nossos centros espíritas, sejam os centros espíritas da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia ou mesmo da América Latina. Então não nos cabe fazer um centro espírita nos moldes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Por quê? Porque é um outro tempo, é uma outra cultura. E era uma sociedade basicamente formada para estudar os fenômenos mediúnicos. Não tinha essa estrutura que as nossas casas têm nos dias atuais. Mas conhecer como essa sociedade se estruturou, quais as motivações do codificador, pode nos ensejar reflexões importantes e podermos fazer as devidas adequações para os dias de hoje. Vale lembrar também que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, segundo palavras de Allan Kardec, depois de um certo tempo se tornou um foco de intrigas. Ele vai dizer no livro Viagem Espírita de 1862, que por mais incrível que parecesse, ele tinha inimigos entre os espíritas, ou pelo menos entre aqueles que se rotulavam de espíritas. Pessoas que queriam saber mais do que o codificador e que não estudavam o espiritismo. Então vale a pena a gente analisar qual o teor das relações que nós estabelecemos com os nossos companheiros na intimidade do centro espírita que frequentamos. A nossa casa é também um foco de intrigas, de fofocas, de maledicências, ou é uma instituição, um espaço de convivência fraterna, amorosa, onde estudamos e crescemos juntos? O terceiro ponto cardeal de Kardec, segundo Adilton Pugliese, era criar um periódico que desse informações sobre o movimento. E ele o faz nesse mesmo ano de 1858, criando a Revista Espírita, ou Jornal de Estudos Psicológicos. Lembrando que a psicologia, em 1858, não é a psicologia dos dias atuais. Era uma psicologia ainda muito ancorada na física, na fisiologia, na filosofia. Não tinha a identidade que tem nos dias atuais. Mas Allan Kardec, com a sua antevisão, quando ele coloca lá Jornal de Estudos Psicológicos, o que ele estava pretendendo? Estudar os tipos humanos, encarnados e desencarnados. Estudar o gênero humano, porque continuamos humanos, mesmo sem um corpo físico. E ele, ao publicar a Revista Espírita, a sua publicação vai seguir até o ano da sua desencarnação, que é o ano de 1869. Muitos trechos da codificação são tirados da Revista Espírita. Quem tem a oportunidade de ler a Revista Espírita, de consultar, vai se deparar com, mas isso é idêntico ao Livro dos Médiuns, isso é idêntico ao que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, porque foi um grande laboratório. Ali ele refutava as críticas. Nós vamos ver na Revista Espírita Kardec indo ao teatro, indo à ópera, em companhia de médiuns videntes. Nós vamos ver Kardec analisando obras que, embora não se rotulem de espíritas, ele as considerará como sendo obras espíritas. E outras que se rotularam de espíritas e que ele dirá que muito pouco possuem de espiritismo. Então é uma obra de fôlego e vale a pena a gente compulsar as páginas da Revista Espírita. O quarto e último ponto cardeal de Kardec foi viajar. E ele vai fazer inúmeras viagens, não apenas pelas cidades francesas. Ele vai viajar, vai estar inclusive aqui na Suíça, porque estudou na Suíça, no Instituto de Verdun. E com que objetivo ele resolveu viajar? Na condição do intelectual que quer ensinar? Não. Alguma coisa sim, ele sabia que ele teria para ensinar, mas trocar experiências. E infelizmente nós vemos espíritas que nem recebem pessoas de fora nas suas casas e nem vão a outras casas prestigiar o movimento que ali se faz. Nós temos um espírita brasileiro, já desencarnado,
que foi o grande propulsor das mocidades espíritas no Brasil, chamava-se Leopoldo Machado e viveu, obviamente, na Baixada Fluminense. Podia ser um outro lugar. Claro que ele nasceu na Bahia, mas adotou a Baixada Fluminense como sua segunda terra. E Leopoldo Machado, fazendo algumas viagens de propaganda espírita pelo Norte e Nordeste, cunhou uma expressão muito típica da região Norte, o tatuísmo. Então ele dizia que existiam espíritas que sofriam do tatuísmo. Tatuísmo é o tatu que fica na toca, no buraco, e nunca sai. Já ouvi frases do seguinte tipo: na nossa casa a gente não traz expositores de fora, porque os nossos expositores são muito bons. Então eles se bastam. Um centro espírita assim é um centro espírita voltado para o seu próprio umbigo. Ele não cresce. Porque quando a gente vai numa outra casa, a gente vê como os murais são colocados, como os expositores abordam os temas espíritas. Nós vemos como se dá o início, o desenvolvimento e o término da reunião. Nós podemos perguntar como é a prática mediúnica ali. Então, nesse intercâmbio, todos crescemos. E Kardec sabia disso. Tanto que ele fará inúmeras viagens, 5 a 6 grandes viagens. Mas a que ficou mais conhecida foi a de 1862, que virou até no Brasil um livro. Então, vale a pena a gente meditar, refletir sobre esses 4 pontos cardeais de Kardec. Ao mesmo tempo, quando o Henrique coloca a importância do estudo e nos traz essas diretrizes tiradas da codificação, não foram tiradas da cabeça dele, embora possamos ter ideias pessoais, o Espiritismo não nos convida a uma despersonalização. Então todo mundo tem que pensar igual. Acabou a heterogeneidade. Todo mundo tem que pensar de forma homogênea. Isso seria um contrassenso. Mas acerca dos pontos fundamentais, nós precisamos construir uma unidade. E não haverá unidade sem estudo da codificação. E sem estudo em grupo. Porque se eu estudo de forma isolada, eu crio esquisitice na minha cabeça. Eu crio minhoca. E daqui a pouco eu estou cheio de modismos. E estou querendo que as pessoas abram a boca e engulam os meus modismos, as minhas esquisitices, as minhas excentricidades. Por isso, estudar junto, trocando ideias, ser refutado, refutar, tudo num clima de amizade, porque às vezes a gente acha que não pode discordar. Mas Kardec discordava dos espíritos. E por que a gente não pode discordar? Só que tem espírita que só gosta de discordar, nunca concorda com nada. Aí fica complicado, é o espírita do contra. Se você pega o pensamento dele, veste com outras palavras e devolve para ele, ele vai dizer que está contra. Não é à toa que no livro Árdua Ascensão, psicografado por Divaldo Franco, de autoria do espírito Vitor Hugo, há um capítulo ali que vale a pena a gente meditar, o porquê do espiritismo no Brasil. E aí, Dr. Bezerra aponta, junto com Vitor Hugo, enfim, que muitos dos modernos líderes do movimento espírita são religiosos beligerantes e políticos exaltados, reencarnados. Religiosos beligerantes, aqueles que matavam em nome de Deus. Hoje não mata, mas que tem vontade, ele tem. Dá uma esganada fraterna no companheiro. E políticos exaltados. Então são pessoas que, qualquer que seja o tema, estão levantando bandeira, parecem fazer discursos políticos, e é complicado isso. A gente tem que ir devagar, porque o santo é de barro. Devagar com o andor, porque o santo é de barro. Então, quando a gente examina esse fenômeno, vale a pena refletir: será que eu sou um religioso beligerante? Eu sou um político frustrado do passado? E estou aqui agora como dirigente espírita de uma casa ou de um movimento de unificação? Porque senão esse estudo apenas vai ter ilustrado o meu cérebro. Eu terei me convencido, nas palavras de Emmanuel do livro O Consolador, psicografia de Chico Xavier, mas não terei me convertido. Porque a conversão
é um processo do coração, dos sentimentos. O convencimento é um processo intelectual. Basicamente, Henrique trocou isso em miúdos quando lembrou um companheiro do Rio que fala de eu entrar para o Espiritismo entrar em mim e sair de mim em forma de ações, de atitudes. Então, se tem muita coisa que a gente tem que aprender, tem muita coisa que a gente também precisa desaprender. É óbvio que desaprender é também uma nova forma de aprender, de rever, de reciclar, de tentar fazer diferente o que a gente vinha fazendo de um mesmo modo. Então, o que nós vamos apresentar aqui são alguns itens em termos de comportamento, em função de uma compreensão equivocada dos postulados espíritas. Tá? Inicialmente, temos aqui uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem conhecida por todos nós, e muito citada, não é mesmo? Quem é que gostaria de ler? Em voz alta. Posso? Pode? Aqui? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Então, Kardec fala em esforços, não fala em obra, em projeto concluído. Ah, eu não sou espírita, eu estou tentando. Não, você é espírita. Você ainda não é o espírita, eu ainda não sou o espírita que eu gostaria de ser. Mas eu sou espírita. Porque se eu só achar que é espírita aquela pessoa em quem toda a transformação já foi processada, e, gente, transformação moral não é apenas um projeto para uma única vida. É um projeto evolutivo. Porque a ideia de transformação se confunde com evolução. Claro que eu posso, nesta existência, sair desta vida muito melhor do que como eu cheguei. Mas não significa que eu sairei daqui com um par de asas, direto para nosso lar ou para colônias espirituais mais evoluídas. Nós ainda vamos levar muita coisa, porque tem muita coisa enraizada. E muita gente diz assim, eu não vou mais no centro porque eu tenho muita dificuldade de me libertar desse hábito. Eu já vi pessoas que fumam se afastando do centro espírita. Quem fuma tem que estar consciente que vai levar fumo, porque vai adoecer. Mas isso não é incompatível com estar numa casa espírita desenvolvendo alguma tarefa. Porque ele só está prejudicando a si mesmo. Da mesma forma que uma pessoa que faça um uso contínuo, inveterado da bebida. Diferentemente de certos países e de certas culturas, em que a bebida é um componente presente ali. Nós estamos falando de uma pessoa que viva embriagada, que se torne um alcoólatra. Então muita gente se afasta do centro espírita. Lá no Brasil é a cerveja. Né? Por conta do calor, a cerveja gelada. A pessoa faz um uso regular. Ela está consciente do mal que ela está causando para ela. Eu praticamente não faço uso de bebida alcoólica nenhuma. Mas eu vou querer impor isso aos meus companheiros de ideal? Eu vou querer dizer, olha, se você fuma, você não pode frequentar um centro espírita? A gente perde de vista que o prejuízo maior são as imperfeições morais. É aquilo que eu carrego que me perturba e perturba o outro. Então a gente tem que começar a relativizar um pouco isso. Porque senão a gente pega um molde e quer colocar todas as pessoas nesse molde. Essa pessoa que traz algum tipo de vício, ela precisa frequentar o centro para ouvir palestras, lições, comentários que reforcem para ela ou nela a vontade dela de se libertar desses vícios. Mas não percamos de vista que há vícios muito piores do que o vício de fumar e o vício de beber, que são as imperfeições morais. E aqui eu não estou estimulando ninguém a fumar e nem estimulando ninguém a beber. Estou apenas relativizando isso. Tá? Então, o verdadeiro espírita é aquele que está fazendo esforços para dominar suas más inclinações. Olha que coisa interessante. Kardec fala em dominar. Nem fala em vencer. Mantê-las sob controle, sob domínio.
como eu mantenho um cão com uma corrente, ou numa coleira, ou num objeto que me permita ter controle. Como eu tenho controle e domínio, ou deveria ter, sobre as minhas contas, sobre os meus gastos. Então, um domínio, que a partir do momento que eu identifico, sei o que é e sei o prejuízo que isso pode me causar, fica mais fácil eu corrigir, fica mais fácil eu transformar. Transformação moral. Moral do latim mos ou mores. Costumes. Transformar os costumes. Como eu mudo os costumes, os hábitos? Mudando a maneira de pensar e mudando a maneira de sentir. Isso vai implicar na sua maneira de agir. Com certeza. Será uma consequência a mudança das minhas ações. Então todos somos espíritas, mesmo não sendo os espíritas que gostaríamos de ser. Então o que a gente tem que desaprender? A gente tem que desaprender que reencarnar é sinônimo de purgar. Ou seja, reencarnação virou sinônimo de sofrimento. Ah, porque a Terra é um vale de lágrimas. Não, a Terra é uma escola, é um hospital, a Terra é uma penitenciária, porque muitos de nós somos espíritos faltosos. A Terra, ela é um educandário multifacetado. Mas é a nossa mãe, é a nossa nave. Por isso, reencarnar é sinônimo de educação. A reencarnação é o recurso que a pedagogia divina dispõe para que a gente se depare com as nossas construções do passado, reveja-as e façamos novas construções no presente com direção ao futuro. Então, reencarnação é um recurso pedagógico que Jesus, que os bons espíritos, que Deus criou para que a gente possa se educar. Reencarnação não é sinônimo de purgação, de sofrimento. Muita gente acha que karma, do sânscrito, ação, esse é o significado, e cada ação corresponde a ela algumas reações, ou uma reação, que karma tem que ser vivido com aceitação quase masoquista. Então a pessoa chega, chora, lamenta, fala de um problema que está vivido. Não, você não é espírita, meu irmão. Onde está o espiritismo que você estuda tanto? Como se a pessoa conseguisse, num passe de mágica, rapidamente vencer as suas dores e os seus sofrimentos. A visão espírita nos facilita o enfrentamento dos problemas. Mas não basta conhecer o espiritismo e, por encanto, os problemas desapareceram da nossa vida. Se fosse assim, seria muito fácil. Os problemas, muita gente diz assim: depois que eu me tornei espírita, apareceram tudo quanto é doença na minha vida. Antes de eu ser espírita, eu não tinha doença nenhuma. Não morria ninguém na minha família. Ué, isso aconteceria mesmo que a gente não se tornasse espírita. Agora, a partir do momento que eu me torno espírita, de verdade, eu passo a entender melhor a dinâmica da vida. Passo a entender por que sofro. Logo, alguns dos meus débitos começam a vir à tona, porque eu já tenho ferramentas para lidar melhor com isso. Antes eu não tinha. Até nesse ponto, Deus é misericordioso. Ele não me dá um fardo pesado além das minhas forças. E nós sabemos que as nossas dívidas podem ser amortizadas. Que tem muita coisa que a gente poderia estar passando e que não estamos pela misericórdia divina. Ou porque tomamos conhecimento no mundo espiritual e pedimos: olha, pega leve comigo, tá? Nessa encarnação eu só aguento isso. E às vezes nem isso a gente aguenta. Faz lembrar um sujeito que procurou o Chico Xavier e disse assim: Chico, olha, o fardo está muito pesado, eu conheço o espiritismo, mas não dava para a espiritualidade aliviar um pouco, não, para o meu lado? E Emmanuel, então, respondeu através do Chico: diga para o nosso irmão que os espíritos que avalizaram a reencarnação dele concordam com a mudança do programa, que ele tem todo o direito de alterar o roteiro dele, só que eles não serão mais avalistas dele. E Chico então disse: então deixa do jeito que está, porque sem fiador não dá. Então
a gente não tem que dizer graças a Deus pelo sofrimento. O que dói, dói. A gente tem que tomar remédio, tem que tomar injeção para aliviar, mas sem revolta. A obediência é um consentimento da razão. A resignação é produto de um trabalho no coração. Obediência e resignação não vêm automaticamente. Eu adquiro obediência conforme eu vou compreendendo por que eu estou sofrendo. E eu aceito e me resigno de forma dinâmica. Por quê? Porque eu sei que isso tudo está me transformando num ser humano melhor, mas sem masoquismo. Porque o masoquista, quanto mais dor para ele, mais festa ele está fazendo, né? Mais rojão ele está soltando. Dançar, praticar esportes, comer carne e ter vida sexual ativa é algo contrário ao progresso espiritual. O sujeito não come carne, com todo respeito a alguém aqui que não coma mais carne. Não, e o que ele alega nem sempre é a questão do que ele está ingerindo. É porque ele ama os animais. Ele ama os animais, mas ele calça um sapato de couro de crocodilo. Ele tem um cinto de couro de cascavel, sei lá de que cobra. Cadê o amor aos animais? Usa uma bolsa de couro, sei lá, da raposa, do bicho X. Cadê o amor aos animais? Ele só não come o bicho, mas veste o bicho. Morrer de qualquer jeito. Pois é. Ou então a pessoa diz assim, não, eu sou médium, então eu tenho que me abster sexualmente. Tá, ela é médium, mas o marido não é ostensivo, e nem é espírita. E aí? Como é que vai ficar essa história? A abstinência se solicita nas 24 horas, ou 48, enfim, que antecedem os trabalhos mediúnicos. Seria o ideal, mas não porque o sexo seja pecado, ou seja ruim, porque se foi Deus que colocou dentro da gente, então se foi Deus é divino. Né? A gente é que perturba, que dá outros encaminhamentos. É para que essas energias sejam preservadas para os trabalhos mediúnicos. A abstinência da carne é porque o processo digestivo ou digestório é um pouco mais demorado. Por isso, abster-se da alimentação carnívora. Claro que em termos de futuro, um dia a gente não vai precisar mais se alimentar dos nossos irmãozinhos inferiores. Eu me lembro que um médium já desencarnado, Júlio César Grande Ribeiro, era conhecido no Espírito Santo como Julinho, médium de efeitos físicos. E Julinho também era muito beijoqueiro, ele adorava beijar as pessoas. Beijava homem, beijava mulher, fraternalmente. E em uma ocasião, indo na casa dele, em Vila Velha, para conhecê-lo, eu e a professora Terezinha Oliveira, da Escola Espírita Joana de Ângeles, ele então nos convidou para jantar e serviu lá um feijão tropeiro, muito gostoso, e todo mundo comeu, se fartou. E ele então contou que durante 20 anos ele foi vegetariano. E um dia, sempre indo a Uberaba pegar orientações com Chico, ele chegou, Chico o convidou para almoçar e disse para ele assim: Julinho, eu mandei preparar um bife especial para você. E Julinho então, mas será que o Chico não sabe que há 20 anos eu não como carne? Como é que pode, né? Será que os espíritos não falaram para ele? E o cheiro do bife ia invadindo a sala. Julinho, esse bife está cheiroso, hein? E Chico provocando ele. Chegou o bife, Chico fez ainda a questão de cortar em vários pedacinhos o bife e falou assim: Julinho, faço questão de te dar o primeiro pedaço. Espetou. Aí Julinho, Chico, desculpa, Chico, é que há 20 anos eu não como carne, eu resolvi me abster desse alimento em função da mediunidade de efeitos físicos, para estar sempre preparado. E Chico, eu também li que você escreveu que a gente não deve se alimentar de pedaços e nem de vísceras dos nossos irmãozinhos inferiores. Você escreveu, Chico. E Chico olhou para ele assim, né, por cima dos óculos, e disse: Juninho, quem escreveu foi o Emmanuel, não fui eu não. E ele engoliu o bife e disse que ali acabou o regime vegetariano. Divaldo Franco é carnívoro, Paulo Teixeira é carnívoro,
Chico Xavier era carnívoro. Ah, então também tem que ser porque eles são? Não. Mas que eu não associe a abstinência de certos alimentos a progresso espiritual. Não é o que entra, é o que sai. Já disse Jesus há mais de 2000 anos. Ah, mas eu posso ser vegetariano espírita? Perfeitamente. Faça como você achar melhor. Agora, cuidado. Trabalha isso com a esposa ou trabalha isso com o marido. Porque você não é a única pessoa que come naquela casa. E às vezes a gente quer impor isso aos familiares. Uma companheira me disse que indo ao centro, frequentando um centro e dando passes, certa feita o presidente disse para ela: minha filha, você não pode mais dar passe. E ela: mas por que eu não posso? Porque eu sei que você está indo no baile da melhor idade. Cabelinho branquinho. E proibiu ela de dar passe. E ela, obviamente, ficou triste, ficou frustrada, se afastou da casa espírita. E um dia, fazendo uma palestra, ela me relatou o que tinha ocorrido. E veio me perguntar o que eu achava. Eu falei: mas a senhora foi com quem no baile? Como se eu fosse o pai dela. Não, eu fui com meu marido. E por que a senhora foi? Porque tinham músicas lá de serestas, que era do meu tempo, eu gosto muito. E o ortopedista também recomendou que eu tivesse uma atividade física para fortalecer a minha musculatura. Como é que a senhora foi? Eu estava assim meio cismada. E como é que a senhora voltou? Ih, voltei muito melhor, meu filho. Mas, meu filho, o que você acha? Eu acho que a senhora tem que continuar com os passes e com os passos. Porque eles fizeram tão bem. Dançar pode ser tão santificado quanto orar, diz o espírito Calderaro no livro No Mundo Maior, de André Luiz. Estar todos os dias no centro espírita é o melhor caminho para acelerar o nosso progresso espiritual. Depende de como eu estou no centro. Se eu estou no centro como quem bate um cartão, como quem cumpre uma obrigação, hoje é dia de reunião pública. Caramba, já vou eu de novo. Hoje é dia de evangelização, de novo aquelas pestes. Quer dizer, olha a relação que eu estou estabelecendo com a tarefa. Eu estou estabelecendo uma relação que não é espontânea. Emmanuel diz que a disciplina antecede a espontaneidade. Tem muita coisa que primeiro a gente se disciplina, depois a gente ganha prazer. Quem não gosta de atividade física, mas o médico está dizendo que é importante, vai começar a fazer forçado. Depois vai vir o prazer. Agora, se eu tenho mais tarefas que não me trazem prazer e que são um mero cumprimento de obrigação, porque eu li que todo mundo tem que ter uma tarefa no centro espírita, olha o problema. Daqui a pouco virá o cansaço do bem, de que nos fala Joana de Ângeles no livro Sendas Luminosas. Como pode o bem me cansar, se o bem é uma fonte de renovação? Se está me cansando é porque não está me fazendo bem. No episódio da passagem evangélica de Marta e Maria, nós vemos Marta reclamando com Jesus, porque Maria não estava ajudando. E Jesus disse para ela: mas Marta, ela escolheu a melhor parte. Não me parece que Jesus censurava Marta por trabalhar, porque alguém tem que ficar fazendo o almoço fraterno. Alguém vai ter que trabalhar nos bastidores. Ruim é quando esse alguém só trabalha nisso e nunca assiste os estudos. Aí é que é ruim. Me parece que o que Jesus disse foi: ela escolheu isso e você escolheu aquilo, Marta. Então não reclame. Qual é a minha melhor parte? É o passe? Então deixa eu estudar, me preparar para ser um bom passista. Qual é a minha melhor parte? É fazer as palestras? A minha melhor parte é cuidar das finanças? É incorporar os espíritos sofredores? Nós temos que escolher a nossa melhor parte. E não ficarmos nos comparando com os outros. Porque do ponto de vista espírita não é mais elevado quem faz palestra. Não é mais elevado quem escreve livro. Uma pessoa é mais ou menos elevada dependendo de como ela se desincumbe da tarefa que ela abraçou. E só quem pode avaliar quem é mais ou quem é menos são os espíritos superiores. Não somos nós. Chico Xavier dizia: mede-se a evolução de um espírito na face da Terra pelo número de pessoas que ele influencia positivamente. Então vamos avaliar isso com Chico Xavier.
gerou influências para além do meio espírita. Vamos avaliar a postura de Divaldo Pereira Franco. Gerou influências no mundo inteiro, para além do movimento espírita. Vamos avaliar, olha a nossa pretensão, Jesus dividiu a história em antes e depois dele. Então, o importante, se eu só posso vir um dia, e há centros que só funcionam um dia, né? Por aqui ocorre muito disso. Que eu venha com o meu coração, que eu venha inteiro. Ah, hoje eu não vou não, porque hoje eu tive tantos pensamentos ruins. É hoje mesmo que eu tenho que ir. Porque pior eu não vou voltar. Né? E se é um grande hospital, eu vou ser tratado. Se é uma grande escola, eu vou aprender a disciplinar os meus impulsos e os meus pensamentos. Quem é que pode ler? Edith. Mediunidade é algo que se desenvolve e se educa principalmente nas sessões mediúnicas da casa espírita. Pois é. Os espíritos amigos afirmam, especialmente na obra de André Luiz, que não dá para a gente avaliar a mediunidade sem avaliar a personalidade. Então eu vou trabalhar a minha mediunidade no cotidiano da vida. A reunião é um momento em que eu apago arestas, em que eu recebo literalmente espíritos ou mensagens. Claro que a gente tem exceções, o Chico, até na hora do almoço, em tudo quanto é lugar, mas olha a estatura moral e a tarefa missionária da qual ele estava investido. Uma senhora uma vez o procurou e disse: Chico, estou psicografando em casa. Ao invés de ele dizer assim: minha irmã, você está obsidiada, ele disse: minha irmã, venha psicografar também no centro. Não disse para ela parar em casa, mas venha psicografar também no centro. Porque ali ela encontraria diretrizes seguras para saber se ela estaria ou não sendo vítima de um processo obsessivo. Então, mediunidade é algo que a gente desenvolve, educa no dia a dia, educando a língua, o pensamento, os impulsos. Porque senão eu xingo palavrão o dia inteiro, sou uma pessoa intempestiva, mas hoje é dia da reunião mediúnica, então eu vou falar de mansinho, eu vou fazer a oração quando começar o dia, eu vou cuidar da minha alimentação. Antes disso, come feito um esfomeado, né? Altera todo o seu sistema digestivo, não tem freios na língua, na maneira como olha para as pessoas. E só, claro, César, mas já não é alguma coisa? Sim, já é alguma coisa. Mas esse processo tem que gradativamente ir se estendendo para a minha vida como um todo. Uns farão isso um pouco mais intensamente, outros um pouco mais devagar. Quem pode ler? Conforto material, vestimento, casa, carro, etc. é algo incompatível com ser um verdadeiro espírito. E aonde está escrito isso? Por que a pessoa não pode ter um bom carro? A gente não vive no tempo do cristianismo primitivo, em que se andava a cavalo, ou que tinham as bigas romanas, os escravos para conduzir os seus senhores. Hoje nós temos o avião, temos o trem, temos o automóvel, o barco. Então, aonde está escrito que ter um bom carro é contrário? Agora, se eu me torno franciscano e faço o voto de pobreza, tudo bem, né? Mas aí eu não serei espírita. Então, se vestir bem, essa pessoa faz do centro espírita uma passarela. Mas se ela gosta de se vestir assim, qual o problema? Será que eu não estou recalcado, que eu também queria comprar nas grifes que ela compra? Ou então essa pessoa vem feito um mendigo, mas talvez ela não tenha roupa, está com um aperto financeiro, ou tenha dinheiro, mas se sinta bem daquele jeito. Existe uma indumentária espírita? Um uniforme espírita? Não existe. Mas há casas, a gente encontra muito no Brasil, em que estabelecem até guarda-pó. A pessoa tem que botar um guarda-pó branco. Isso não é espiritismo. Por quê? Porque o guarda-pó branco atrai. Então todo mundo que usa preto está atraindo energias negativas. São algumas coisas assim que só são possíveis pela ausência do estudo, do esclarecimento.
E aí cria-se essas esquisitices. Professor, o que é guarda-pó? Pois. Eu não sei. Guarda-pó, aquilo que os professores antigamente usavam no Brasil, tipo um avental, né, abotoado, tudo de branco. Né, os cientistas ainda usam, né? Os cozinheiros também. Os médicos, pois não. Mas existem casas espíritas no Brasil que adotam esses uniformes, assim, né, para que as pessoas também distinguam, né, que ela é uma trabalhadora, principalmente pela Pois é. demanda Existe que crachá, tem, né? Em algumas existe o crachá também. Quando é um critério de organização, por exemplo, a pessoa está com um nome, está chegando, é uma casa que tem um fluxo muito grande de pessoas, o crachá pode ajudar. Agora, se os médiuns usam crachá verde, os dirigentes usam o crachá lilás, aí já começa a criar panelas dentro da casa espírita. Então, que seja um crachá único para todo mundo. Discriminação. O preconceito que o Henrique lembrou muito bem. Mas existem casas que a pessoa que fazem desobsessão pública, que é um erro, reunião de desobsessão pública, em que os médiuns que se sentam em torno da mesa têm que usar um guarda-pó. Então esse é que é o tal do espiritismo de mesa, que só existe na cabeça de quem precisa de uma mesada na cabeça. Fraterno, né? Tudo meu é fraterno, já perceberam? Até a mesada. Que não é espiritismo. De mesa quando o quê? Quando a gente está comendo, aí é o espiritismo de mesa. Os espíritas estão à mesa. De terreiro que a gente vai limpar o quintal. Eu me lembro que uma vez perguntaram para o Raul de qual linha do espiritismo ele era. E ele disse, eu não sou da linha, eu sou da Allan Kardec. O espiritismo é o único caminho para a felicidade. Questão 982 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta que se para a gente ser feliz no mundo espiritual e assegurar a nossa sorte futura, se é necessário fazermos profissão de fé espírita. E os espíritos que criaram o espiritismo dizem que não. Que o fundamental é a prática do bem. E o bem é sempre o bem, independente do rótulo que ele receba. E aí Kardec coloca mais uma nota nessa questão, dizendo que o Espiritismo nos mostra, nos descortina o mundo no qual entraremos, do qual um dia saímos. Ele acelera, ele intensifica em nós o desejo de fazer o bem, porque compreendemos que fazer o bem é bom, sobretudo para nós mesmos. Mas ninguém diz que sem o Espiritismo alguém chegará no mundo espiritual em maus lençóis. E quando eu passo a acreditar que as coisas funcionam assim, eu começo a dar as tais kardecadas nos outros, começo a olhar com ar de superioridade para o evangélico, para o católico, para o muçulmano, para o materialista. Eu sempre cito o exemplo do sociólogo Herbert de Souza, que deflagrou uma campanha maravilhosa no Brasil, que obviamente declinou, não tem mais aquele frisson todo que teve, a campanha pela cidadania e contra a fome. Ele estava com AIDS, enfim, chamou a sociedade a contribuir, a servir, e ele se dizia ateu. Se o mundo tivesse mais ateus como o Betinho, pseudônimo dele, o mundo seria uma maravilha. Todo mundo solidário, todo mundo querendo ajudar. Então não é aquilo em que eu creio que me torna uma pessoa melhor. É o que eu faço daquilo que eu internalizei como proposta teórica, doutrinária. São as minhas ações que vão dizer quem eu sou. Muito mais do que a minha crença. É por isso que Kardec questiona, lá no Livro dos Médiuns, de que vale ao avarento ser espírita, ao orgulhoso ser... Se ele continua orgulhoso, se ele continua a mão fechada, não abre nem para dar bom dia. Então, de que vale esse espiritismo? Bom, analisando por um ponto de vista maior, com César nessa encarnação, ele está tomando contato. Numa próxima, ele abrirá a mão e o coração. Perfeito. Mas nós que já temos uma compreensão um pouquinho maior ou melhor, de que nos vale ser espírita se a gente continua um poço de orgulho, um poço de presunção, de altivez? Então, no fundo, Betinho era um espírito. Eu acho que só ele não sabia. É.
boa. E muitos podemos até não ser espíritas, mas não sabemos disso. Vamos lá, quem é que pode ler? Se os desencarnados presentes quiserem ler, é só incorporar. Vamos lá. A culminância do progresso espiritual se dá quando nos tornamos dirigentes, escritores, médios e expositores espíritas. Então, se eu adoro frequentar a reunião de estudo e fazer a faxina do centro, estou perdido. Não estou progredindo nada. Porque eu não faço palestra, não dirijo a casa, não escrevo livro, não recebo espírito. Mas tem gente que acredita nisso. Então ele começa a fazer palestra aqui. Aí ele já quer começar a fazer palestra na Alemanha. Agora ele já quer que todos os centros da Suíça e Portugal e Quando isso ocorre como uma decorrência natural do trabalho, porque a própria espiritualidade vai abrindo os caminhos, perfeito. Mas quando ele tem isso como meta, eu começo a questionar se o que ele pretende é divulgar o espiritismo ou se autopromover, ou se autodivulgar. Porque Allan Kardec se apagou para que a espiritualidade, com toda a sua pujança, se manifestasse. Eu me apago para que o espiritismo saia pelas minhas ações, ou não, ou eu proclamo em alto e bom som o quanto eu sou virtuoso, o quanto eu já fiz palestra aqui, currículo. É o que eu chamo de carreirismo. Há espíritas que querem fazer uma carreira no movimento espírita. Então ele dirige esse centro, agora ele quer dirigir a União, agora ele quer dirigir o SEI, ele quer dirigir... E acredita que quanto mais coisas e mais degraus ele for galgando, melhor ele chegará no mundo espiritual. Está aí o irmão Jacó, no livro Voltei, dirigente. Foi um dos dirigentes da Federação Espírita Brasileira. Quanto mais holofotes, maior a nossa responsabilidade. E quem fala de espiritismo, então, daqui a pouco estou eu lá no trem, no ônibus, esmurrando a porta. Mas você estava vendo essa pessoa no centro fazendo palestra agora? E mesmo que ninguém me veja, os espíritos estão me vendo. Temos uma nuvem de testemunhas. Exatamente. Quem pode ler? A medicina terrena pode ser esquecida em detrimento da medicina espiritual. Tudo é espírito, né? E isso é um engano. Allan Kardec deixa muito claro que a gente não deve transferir para os espíritos responsabilidades que são nossas. Então eu vou me casar, consulto o espírito, se essa é ou não a minha alma gêmea, que não existe, segundo o próprio Kardec, né? Ou se é a alma algemada. Uma amiga resolveu mudar para uma casa e consultou os espíritos se era melhor mudar para uma casa ou para um apartamento. Se o espírito tivesse sido pedreiro, arquiteto, engenheiro, tudo bem. Mas, tudo bem entre aspas, tá? Então, a pessoa banaliza esse contato com os espíritos, que também não tem que se revestir de uma sacralidade, né? Está ali a frase: o silêncio é uma prece. Depende. E aí eu não estou questionando esta casa, eu estou questionando a frase que a gente encontra em inúmeros centros. Se eu estou em recolhimento, sim. Então o silêncio é uma prece. Mas se eu estou totalmente cheio de ruídos internos, eu não estou em prece. Às vezes é melhor até uma conversação amena, num tom de voz baixo e edificante, porque me ajuda a sair desse padrão mental de ideia fixa. Me facilita a aclimatação com a casa. Então tem que analisar. Muitas vinganças são urdidas no silêncio da noite. Mas muita coisa maravilhosa também acontece no silêncio. Tem casas espíritas que a gente vai ver aí, não se pode aplaudir. Uma coisa é a gente aplaudir Dr. Bezerra se comunicou para o Divaldo. Dr. Bezerra, o senhor me deixou encantado. Que maravilha. Não tem cabimento. Alguém me dá um passe. Nossa, mas a sua energia é sublime. Não tem cabimento. Mas se há uma apresentação artística, houve um palestrante, a gente ficou empolgado. Qual o problema? Uma vez disseram para o Raul Teixeira: nós não aplaudimos a sua palestra
porque a gente quis preservar o Senhor da vaidade. O homem está há mais de 40 anos fazendo palestra pelo mundo inteiro. Ele então respondeu, mas por que eu tinha que ficar vaidoso justamente aqui no seu centro? A vaidade era dele? A vaidade era do dirigente. E se ele ficar vaidoso? Quem está perdendo é ele. E aí vaidoso num sentido mais amplo, porque um mínimo de vaidade, de alto amor, de autoestima, todo mundo tem que ter. Nossa, eu gostei desse corte que o cabeleireiro fez. Poxa, eu gostei dessa roupa, me caiu bem. Esse tênis, esse sapato é bonito. Né? Então a gente tem que ter. O próprio Chico usava peruca, porque dizia que não queria parecer uma ruína diante dos seus amigos. Divaldo pinta os cabelos. É muita fé que ele tem. César, ele usa shampoo. Ele usa. Sempre diz assim, não é? Quando termina o banho, já está pretinho. Então nós temos que buscar a medicina espiritual como algo que se agregue à medicina terrena. Porque senão a gente está fazendo uma inversão. Vai, Vânia. Fidelidade a Kardec, aos espíritos superiores e a Jesus é sinônimo de idolatria. Temos que ter cuidado, porque às vezes até isso acontece. Tudo é Jesus. Eu acho interessante como a palavra, o nome Jesus, também ganhou um barateamento. Meu filho, Jesus te ama. Às vezes eu estou morrendo de raiva dele, mas Jesus o ama. É o Jesus, não é? Não sou eu. Então, muitos de nós colocamos Allan Kardec na condição de uma pessoa infalível. E Allan Kardec não era infalível. Era o espírito melhor talhado para a tarefa que ele desenvolveu. Mas não era infalível. Fazemos isso com os médiuns. Idolatramos. Porque, no fundo, continuamos com a nossa inflexibilidade dogmática das outras religiões. Porque fizemos apenas uma troca da água benta pela fluidificada. Fizemos uma troca das noções de inferno por umbral, de céu por nosso lar. Mas continuamos doidos para esganar fraternalmente os nossos irmãos. Ou achando que a melhor é a nossa, que as outras são fichinhas, que um dia eles vão chegar onde nós chegamos. Mas aonde eles já chegaram? A gente tem essa possibilidade, a gente tem um psicoscópio. Seria bom, né? Pois é, como está lá nos domínios da mediunidade, a gente olha para a pessoa e já faz o raio-x. Então a gente tem que ter cuidado. Ser fiel é seguir os ensinamentos, é tentar pô-los em prática, mas em hipótese alguma é colocar essas figuras no lugar dos santos, num panteão de entidades que a gente tem que viver adorando. Casamento é algo para a vida eterna. Em muitos casos até deveria ser, para que a gente aprendesse, a gente crescesse. Mas a gente cansa de ver espíritas se separando. E vamos censurar? E vamos rotular e condenar? É claro que não. Vamos entender. A indissolubilidade do casamento não é consagrada nem nas leis divinas, nem no Evangelho, nem do ponto de vista espírita. Mas vamos estimular as pessoas ao entendimento, que somente em último caso essa alternativa seja buscada. Mas não é para a vida eterna. Até que a morte do sentimento os separe. Porque há momentos em que um começa a agredir o outro. E isso começa a afetar o psiquismo dos filhos. Então, em certas ocasiões, é melhor adiar o pagamento dessas dívidas para que dívidas maiores não sobrevenham sobre o casal. Diz Dona Laura no livro Nosso Lar que uma relação entra em crise quando a capacidade de dialogar dos dois se torna escassa. Então é o diálogo que sustenta, não é o sexo. O sexo é o complemento. Homossexuais não podem assumir tarefas na casa espírita. Estava num centro de Zurique e ao final, quando abriram para perguntas, o jovem indagou: por que em algumas casas os homossexuais não podem assumir tarefas? Falei, porque essas casas são preconceituosas. Porque o homossexual, como o heterossexual, é médium.
Mediunidade não é algo exclusivo dos héteros. E se ele não está trazendo a bandeira da homossexualidade, como aquele que é filiado a um partido não está trazendo a bandeira do seu... Por que ele não pode trabalhar? E quando ele se torna um trabalhador ou um dirigente, não é porque ele é ou deixa de ser homossexual, é porque as suas credenciais são o seu estudo, as suas atitudes e a sua transformação moral. Mas há uma discriminação que é produto de um preconceito. Porque nós trazemos no nosso psiquismo esses atavismos. Essa ideia de que um espírito ascende ou ele tem uma queda pelo uso que ele faz do sexo. O sexo é uma das dimensões da nossa individualidade. E o uso que eu faço da inteligência? E o uso que eu faço da beleza? E o uso que eu faço da minha capacidade de persuadir pela fala? E o uso que eu faço do meu tempo? Então eu estou deletando todos os outros fatores e me fixando só na questão da sexualidade. E quem diz que ele está fazendo um mau uso da sexualidade dele? Eu desconheço. Há héteros promíscuos e há homossexuais fiéis a seus parceiros ou parceiras. Divaldo Franco afirma categoricamente: a homossexualidade é uma experiência evolutiva, que nem todos passaram por ela, mas alguns estão passando. E como Jesus receberia essas pessoas? Com reproche, com rotulação ou com afeto? Esse nós já falamos. Então não pode aplaudir porque compromete a vibração. Mas a vibração está na palma. Tinha um centro que uma vez eu visitei, todo mundo só fazia assim, ó. Pois é, Arlete. Quer dizer, nem a linguagem do surdo-mudo, né? E por que a vibração é um cristal que cai no chão? A vibração vem de dentro de nós. Agora, se a gente está batendo palma, assobiando, subindo na cadeira... Já me atrasar, né? Pois é. Traumas de vidas passadas só se curam com terapia de vidas passadas, ou terapia regressiva, ou terapia de vivências passadas. Será? Tem muita gente séria nessa área, mas tem muito charlatão também nessa área. Tem muita gente que usa isso, né, um profissional da área, como um chamariz, para atrair clientes, atrair pacientes. E tem muito espírita altamente curioso para saber o que foi. Como aquele homem que procurou, ou aquela mulher que procurou o Chico e disse que morreu no Coliseu, devorada por leões. Chico, eu fui mártir do cristianismo. Que beleza, meu. Chico, se eu fui mártir, e você, homem de Deus? Eu fui a pulga do leão que te devorou. Então, uma terapia para ser séria, se o profissional é sério, temos aqui um profissional da área que sabe que os problemas existenciais não se resolvem exclusivamente com isso. Mas é uma ferramenta importante quando usada de forma conveniente e adequada. O verdadeiro espírita nunca sente raiva e não tem qualquer vaidade. Oh, meu Deus! Nenhum de nós o é, né? Espiritismo e política. Política é uma ciência. Eu posso estudá-la, eu posso analisar, como Kardec fazia na Revista Espírita, os fenômenos políticos à luz do Espiritismo. Agora, se eu começo a fazer uma palestra, só falo de política e não falo de Espiritismo, eu só falo da história, só falo da antropologia, e não falo nada de Espiritismo, então alguma coisa está errada. Agora, se eu faço uma interface, que maravilha. O espírita pode se candidatar, mas não há representantes oficiais do Espiritismo na política. E nem existe um partido político espírita. Estamos acabando, tá, gente? Alegria e riso, bom, essa eu vou até passar, porque vocês estão rindo demais, então... Tudo que se relacione a carnaval é caminho para a instalação de um quadro obsessivo. Nós temos um livro clássico, Nas Fronteiras da Loucura, Espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco, que aborda com muita propriedade o lado espiritual do carnaval. Mas eu quero dizer para vocês, e concordando obviamente com Manuel Filomeno de Miranda,
que eu moro numa cidade vizinha a Nilópolis, aonde existe a escola de samba Beija-Flor. Tenho amigos que trabalham na Beija-Flor. Então a Beija-Flor sustenta muitas famílias. Conheço senhoras que são da ala das baianas e não me consta, eu não vejo elas como pessoas obsidiadas. Muitas escolas de samba fazem trabalhos sociais no Rio de Janeiro. Então muitas têm esse lado de benemerência, de filantropia, que não aparece, porque só aparece o desfile. Então, generalizar tudo que se relaciona a carnaval é sinônimo de obsessão, a meu ver, seria uma distorção. Como se todo mundo que aprecia... Chico Xavier diz, numa dos seus livros biográficos, que aprendemos história, aprendemos cultura com os sambas de enredo. Num determinado desfile da Beija-Flor foi distribuído o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, para inspirar a ala dos sambistas, dos compositores. Agora, vamos concordar com tudo? É óbvio que não. Se a gente também não concorda com tudo que ocorre dentro dos centros espíritas, né? Mas refletir sobre isso é importante. Eu vou fechar com esse em função do nosso tempo, para a gente não extrapolar muito. O verdadeiro espírita só ouve músicas compostas por autores espíritas. Há músicas compostas por autores espíritas que são sofríveis. E há músicas do cancioneiro popular e universal lindíssimas. Mas há músicas do cancioneiro universal sofríveis. E há músicas espíritas belíssimas. Então, em tudo, a maturidade do bom senso. A arte deve ser o belo expressando o bem, como diz André Luiz no livro Conduta Espírita. Vamos trazer um artista. Quem é esse artista? O que ele compõe? O que ele produz? E qual o teor disso tudo que ele produz? E para encerrar, uma frase de Kardec. Procurai no Espiritismo aquilo que vos pode melhorar. Trabalhando pelo progresso moral, lançarei os verdadeiros e mais sábios fundamentos de todas as melhoras. Estudar tudo o que pudermos que se relacione ao Espiritismo. Mas não perdermos de vista que se a gente só estudar, a gente vai inchar. É preciso que esse estudo desça da cabeça para o coração e saia em forma de atitudes. Porque o conhecer do ponto de vista espírita é socrático. É conhecer para ser. Ser melhor do que os outros? Não. Ser melhor do que eu mesmo. A cada dia, a cada instante, tentando me superar. Ficamos por aqui. Durante nossa vida, aprendemos a valorizar coisas que não são fundamentais. Materialismo, modismo, poder, status e coisas desse tipo são o que importam na nossa sociedade. Por isso, queremos convocá-lo para uma revolução. Vamos renovar a espécie humana. Vamos investir na alma. Resgatar não só a natureza, mas o natural. Vamos vender mais paz. Não filtrar as emoções, coalescer a inveja, contabilizar as boas relações.